Olá, boa tarde. Neste vídeo vamos demonstrar a nossa desmontagem, limpeza e montagem do nosso PC. O primeiro passo para a limpeza é cobrir a mesa com papelão para evitar causar danos dos componentes do PC. Aqui estão dois PCs que nos foram atribuídos neste vídeo. Vamos apenas fazer a limpeza de um PC. O PC que vamos trabalhar tem um pouquinho de estrago na caixa, mas não será um problema. Agora vamos desapertar o parafuso e abrir a caixa. Caixa aberta, podemos ver os componentes e o pó acumulado pelo uso. Aqui está uma visão geral, dá para ver que o PC tem imenso pó, tinha um imenso pó. Antes de mexermos em qualquer componente, colocamos uma pulseira antistática para proteger os componentes de qualquer eletricidade estática do nosso corpo. O primeiro passo da desmontagem é desligar todos os cabos de energia para evitar que a corrente elétrica danifique os componentes. Com todos os cabos de energia desligados, removemos a fonte colocando-a à parte. De seguida, desconectamos os cabos SATA do leitor DVD e removemos o mesmo. A seguir, retiramos a peça que conta o fã e o dissipador. Depois desligamos os cabos SATA do disco rígido e removemos o disco rígido. Tiramos um cabo de energia que não tínhamos reparado e procedemos para remover a memória RAM. Fechamos o suporte do leitor DVD e removemos a parte frontal da caixa. A parte frontal removida podemos ver facilmente o fã do PC. Por último, removemos a placa de rede, levantando uma peça que mantinha presa. Agora podemos ver todos os componentes removidos e devidamente separados. A limpeza propriamente dita começa por uma limpeza geral com um aspirador. Vale ressaltar que esta parte foi feita com os componentes ainda montados.
De seguida, limpamos as partes mais difíceis com a ajuda de um pincel, incluindo os cabos, a motherboard, o dissipador e a caixa em geral. Depois limpamos os componentes removidos, começando pela peça que conecta a fã e o dissipador. Depois a parte frontal da caixa, sempre com a ajuda de um pincel. Limpamos a fã. Para proceder à limpeza das hashtag da fã, dizemos-la girar com a ajuda do aspirador e fomos passando o pincel à medida que a fã girava. Por último, limpamos o disco rígido, o leitor DVD e a fonte, utilizando uma vez a técnica do aspirador e o pincel. Com a limpeza terminada, podemos começar a montar os componentes de novo. Primeiro, colocamos a memória RAM nos seus respectivos slots. De seguida, colocamos a placa de rede. De seguida, colocamos o fã e conectamos-la na placa-mãe. Depois, colocamos o conector entre o dissipador e o fã.
Depois colocamos o disco rígido, seguido pela fonte. Conectamos os cabos SATA do disco rígido. A seguir, montamos o leitor DVD e mais uma vez conectamos os seus respectivos cabos SATA. Depois ligamos os cabos de power e colocamos a fonte logo em seguida. Colocamos a parte frontal da caixa. Aqui temos a visão do PC montado após a limpeza. Por último, fechamos a caixa. De seguida, conectamos um monitor juntamente com um teclado e o rato e ligamos o PC para verificar se ainda trabalhava.
tivemos alguns problemas no bot, mas de resto o PC estava a funcionar normalmente.